Então, boa noite, meus irmãos. Eu sou o João Natalino, eu sou um irmão aqui de Mogi das Cruzes, da loja União e Caridade Quarta, uma loja bastante antiga, centenária. E é uma honra para mim estar aqui nesse momento falando com vocês sobre um tema que me foi pedido por vários irmãos, um tema que tem despertado bastante interesse nos últimos tempos, e razão, inclusive, de eu ter escrito um livro sobre esse tema, que foi publicado pela editora Madras, que é esse livro aqui, ó, Maçonaria e Cabala. Esse tema ele tem despertado muito interesse ultimamente em razão de alguns intelectuais americanos lá da Califórnia, liderados por um escritor, um físico, que trabalha com física quântica, principalmente. Ele criou lá um grupo chamado, deixa eu ver aqui o nome, um grupo chamado Fundamental Physics Group. E esse grupo ele tem por finalidade discutir a relação entre física quântica e cabala. E eles têm descoberto algumas coisas muito interessantes, principalmente na área de física quântica. Muitos dos conceitos que estão sendo desenvolvidos já estavam presentes nos ensinamentos da cabala. E como eles têm publicado muitos livros, muitos artigos sobre isso, isso despertou um interesse muito grande no meio intelectual, e é a razão desse tema estar aparecendo, inclusive, nas lojas maçônicas como um tema para estudos. Então é uma honra para mim estar aqui presente aos irmãos dessa loja para falar um pouco sobre o conteúdo do nosso livro e sobre a cabala como tema de estudos maçônicos. Esse tema da cabala, nós, como falamos, ele está ligado principalmente à maçonaria, aos primórdios da maçonaria. Muitos irmãos que chegam ao grau 33, eles passam pelos graus, seguem os rituais, estudam os temas, e no fim, chega lá no grau 33 e fala, não entendi bolhufas do porquê que existe esse tema dentro da maçonaria. E eu vou mostrar para vocês, ou pelo menos aqui no nosso livro, nós mostramos para vocês porquê dessas inserções desse tema dentro dos rituais. Eles são todos temas cabalísticos. Porque a maçonaria, na verdade, ela é chamada por muitos intelectuais, principalmente aqueles que fundaram a chamada maçonaria especulativa, ela é chamada de maçonaria é a cabala do Ocidente. Por quê? Porque simplesmente a maçonaria especulativa, a tal maçonaria como nós a conhecemos, ela é uma derivação do movimento Rosa Cruz. Foram os alquimistas, os cientistas daquela época que desenvolveram os principais temas que nós temos hoje na maçonaria. E é por isso que muitas vezes eles ficam meio despregados do conteúdo. Por quê? Porque eles não são inseridos no contexto da própria tradição maçônica na sua totalidade. Então, a função desse livro que nós escrevemos é mostrar por que, por exemplo, a nossa loja é composta daquela forma. Nós temos um Oriente, nós temos um Ocidente, nós temos um triângulo no Oriente e mais 2 triângulos no Ocidente. Um triângulo formado pelo venerável, pelo orador e pelo secretário, um outro triângulo formado pelos 2 vigilantes, mais o mestre de cerimônia, e mais um triângulo formado pelos outros oficiais. Tudo isso é função extraída dos ensinamentos da cabala. Por quê? Porque a nossa loja atual, ela foi composta com base
no desenho da árvore da vida, que é a árvore da Cabala. É um desenho mágico-filosófico que os cabalistas usam para mostrar, ou para tentar mostrar, como é que o grande arquiteto do universo constrói o cosmos. Vocês verão, vendo a árvore da vida e a explicação desse desenho, de que os cabalistas entendem que o grande arquiteto do universo constrói o universo através de 10 manifestações. Então eles colocaram 10 bolinhas lá dentro da árvore da vida, que eles chamam de séfiras. Cada séfira é uma emanação, uma forma de emanação da potência, da energia do Criador, e cada uma dessas manifestações eles chamam também de arquétipo, que é a justiça, que é a caridade, que é, enfim, todos os arquétipos que compõem a chamada espiritualidade do ser humano. E por isso é que nós chamamos a nossa loja de egrégora. Por quê? Porque egrégora é exatamente uma mandala. É uma mandala construída de forma geométrica, com todos os seus desenhos, com todos os seus pontos, como se fosse uma espécie de desenho por onde a energia do Criador deve passar. Por isso aqui no começo da sessão da loja, o Venerável diz que a partir daquele momento ninguém pode sair do seu lugar e nem passar de um lugar para outro, nem tratar de coisas que não seja do interesse da loja. Por quê? Porque se o fizer, ele está quebrando o fluxo de energia que deve circular por aquela egrégora. Tudo isso é derivação dos ensinamentos da Cabala. Mas para que a gente possa entender a Cabala de uma forma mais simplificada, nós vamos dizer o seguinte: a Cabala ela tem duas formas. Tem uma forma operativa e tem uma forma especulativa. A Cabala operativa, ela derivou uma série de práticas que inclusive foram consideradas como charlatanice, que é o tarô, que é a estenografia, que é, por exemplo, a quiromancia, a numerologia. São várias formas de Cabala que foram derivadas dos ensinamentos cabalísticos e que acabaram trazendo um pouco de descrédito, né, para essa tradição. Mas, na verdade, a Cabala ela é uma forma de linguagem. Foi uma linguagem desenvolvida pelos rabinos judaicos, hebreus, para explicar os conteúdos da Bíblia. Porque se vocês pegarem a Bíblia e lerem de uma forma literal, todos nós ficamos com muitas dúvidas, mas é isso mesmo? Deus fez Adão do barro, né? Moisés subiu o Monte Horebe lá para receber os 10 mandamentos. Quer dizer, são coisas que, à luz de uma lógica filosófica, ela é incompreensível. Então, os rabinos, eles desenvolveram a Cabala justamente para explicar que tudo isso é metáfora. A Bíblia ela foi escrita em código. E esses códigos, a decifração desses códigos são dados precisamente na Cabala. E nós, no começo dessa pequena palestra, nós dissemos que esse grupo de intelectuais ou de cientistas que estão discutindo a Cabala à luz da nova física, eles estão verificando que todas essas intuições têm muito a ver com a lei da gravidade, com a lei da relatividade, com a lei da termodinâmica, que todas essas conformações da árvore da vida que os cabalistas desenvolveram, elas estão ligadas precisamente
com leis da física. Então, o grande interesse de se estudar um pouquinho da Cabala dentro dos temas maçônicos é verificar que a maçonaria, ela não é uma tradição que colheu matérias, assuntos, temas místicos aleatoriamente e colocou no seu ritual, não. Ela é um conjunto de conhecimentos muito bem estruturados e que, se for bem entendido, constitui realmente um campo de saber, um campo de sabedoria muito importante. Então, nós escrevemos esse livro aqui justamente para mostrar isso. Quem tiver curiosidade e quem tiver interesse poderá ver que a nossa loja é um retrato inspirado na Árvore da Vida. Está aqui. Por exemplo, vocês podem ver que o Venerável Mestre, ele representa exatamente o momento de criação do universo, chamado Big Bang. É onde o universo é criado por Deus numa explosão de luz. Por isso, o Venerável ele é representado pelo Sol. Em todas as lojas vocês vão ver que a abertura, que o início de tudo é a luz, é o Sol que está ali. Então toda essa estrutura da loja e cada um dos oficiais da loja, ele representa uma séfira da Árvore da Vida. É claro que vai ser, nós não temos tempo para mostrar a vocês e explicar como isso funciona, mas o livro ele é muito bem didático a esse respeito para mostrar que a maçonaria nada mais é do que um desenvolvimento da Cabala nos seus contornos da filosofia ocidental. Então, os irmãos que tiverem interesse, que realmente gostarem do tema, podem verificar nesse livro o interesse que a Cabala realmente tem para todos os maçons. E aí vocês vão entender o porquê de muitos temas estarem inseridos no contexto dos nossos rituais, principalmente nos graus filosóficos. E aí vocês vão chegar aos 33 e não vão dizer, como muitos irmãos aí, cheguei ao 33, mas não entendi bolhufas do que eu vi lá, ou que eu fiz lá, ou daqueles rituais, daqueles temas todos que nós estudamos lá. Vocês vão ver que realmente a maçonaria não é um conjunto de temas místicos sem propósito e sem finalidade. É realmente uma sabedoria muito bem estruturada. Então é isso que eu queria passar a vocês. E se tiverem interesse, podem encaminhar perguntas. Nós vamos passar, inclusive do nosso livro aqui tem o nosso Instagram, tem o nosso e-mail, tem todos os nossos contatos. E nós temos grupos também dentro da maçonaria que estamos estudando esse tema. São grupos específicos, formados aqui em várias lojas, para um estudo detalhado desse tema. Então foi um prazer estar com vocês e, quando quiserem, busquem o nosso contato, que será um prazer muito grande para nós. Boa noite.